Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula agora sobre bioquímica celular e trabalhando as proteínas. Sendo bem objetivo, levando aqui em consideração que proteína como principal função, nós temos a função estrutural. Então, por favor, guarde bem essa informação, tudo bem? A função estrutural. Agora, temos outras funções que eu não vou entrar em detalhes agora, porque vai depender de cada situação. Eu quero apenas uma que eu quero chamar a atenção. Por exemplo, no caso da função energética, deixando bem claro para vocês que é o que mais aparece nas provas. Eu posso usar a proteína como função energética? Posso. Olha lá a pergunta. Poder? Pode. Porém, não deve. Por quê? Porque se eu levar em consideração que a função energética ela é a principal função de carboidrato, é porque o carboidrato ele é mais fácil de ser quebrado e utilizado rapidamente. O lipídio ele tem um grande armazenamento, mas ele não é fácil de ser quebrado. Então ele tem uma grande reserva, mas não é a principal função. No caso da proteína, eu posso utilizá-la em último recurso, mas eu não devo. Por quê? Porque quando eu levo em consideração que a proteína ela tem como principal função ser estrutural, eu estou sendo contraditório quando eu utilizo na função energética. Então, por favor, lembre-se, poder eu posso, porém eu não devo. Posso, sim, devo, não. Então, fica bem claro essa situação para vocês, beleza? Então, galera, para eu trabalhar a estrutura de uma proteína, eu tenho que lembrar que a unidade básica dela é o aminoácido. E o aminoácido também tem unidades de estrutura. Então, significa que ele precisa aqui, ó, de início, só lembrando vocês, tá? Nós temos aqui, ó, o chamado carbono alfa, ok? Ele também é formado por duas estruturas laterais, que vamos separar aqui, ó, tudo bem? Que no caso seria o ácido carboxílico, carboxila, desculpa a caligrafia, e do outro lado nós temos a região amina, ok? Amina por causa do nitrogênio, beleza. Bom, onde eu quero chegar? Que para ter o aminoácido eu preciso de duas áreas, duas regiões, a região carboxílica e a região amina. Preciso ter o encontro entre eles através de um carbono alfa. E se vocês observarem, que eu não estou comentando, mas bem aqui nós temos uma composição básica também, que no caso seria o complemento dessas estruturas através do hidrogênio, e bem aqui o nosso famoso radical. Professor, o que é o radical? O radical pode ser alguma outra substância que está complementando essa estrutura da proteína, porque a partir disso, dessa reestruturação e também do radical, você pode indicar qual é a função da proteína, beleza? Fica a dica, por favor, e vamos passar adiante. Vamos lá. No caso agora da ligação peptídica, falamos sobre estrutura, então você tem que lembrar assim, para eu gerar uma estrutura, eu tenho que ter ligações peptídicas. Na prática é como se eu dissesse assim, vamos lá, eu tenho aqui um pontinho, deixa eu ampliar esse pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, pontinho. E aí você sabe que a ligação entre dois pontos vai gerar ali uma linha ou uma reta, não necessariamente a reta, mas a ideia de uma estrutura linear. Bom, isso é para a formação da proteína. Agora, onde eu quero chegar é que para formar a proteína eu preciso fazer as ligações peptídicas. E lembrando que essa ligação ela sempre será entre a região amina de um com a região carboxílica do outro. Então, aqui, ó, região amina e a região carboxílica, ok? Sempre fazendo essa ligação. E aí você vai gerar esse miolo aqui, ó. Tudo bem, ó? Dá para vocês observarem que aqui houve a união entre eles e, consequentemente, houve a liberação de água. Estou eliminando a água. Na verdade, não é nem eliminar. Na verdade, é
produto final dessa reação química. Então eu vou estar juntando, formando aqui um dipeptídeo, tudo bem? E depois liberando essa água. Formou? Então, por favor, não esqueça, tá? Na ligação peptídica, para a formação de proteína, eu preciso fazer a união entre os aminoácidos e no final das contas eu vou acabar liberando água. Show de bola! Continuando o raciocínio, por favor, não perca aqui a ideia. Vamos lá. Como é que se dá a arquitetura das proteínas? Se nós estamos falando da ligação estrutural delas, novamente a ideia dos pontinhos. Você sabe que um pontinho e outro pontinho, tudo bem? Fazendo aqui, ó, pontinho, 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 pontinho. Ligação entre os pontos, eu vou estar formando a ideia de uma linha ou de uma reta. Tranquilo? Então, nesse caso, se eu tiver vários pontos e eu formar aqui, ó, fazer ligação entre eles, eu estou gerando aí uma estrutura linear, ok? Ou, daqui a pouco eu vou dar uma classificação entre eles. Você vai começar agora a enrolar, que seria uma segunda estrutura. Vai chegar um ponto que essa estrutura ela vai começar a se embolar toda, a se enrolar toda. Ó, galera, deixando bem claro que eu estou tentando ser prático, tudo bem? Lógico que no livro você vai encontrar aí imagens muito mais elaboradas, muito mais legais de serem visualizadas. Eu estou usando uma canetinha para você visualizar. Vou colocar de outra forma agora, tudo bem? Aqui é o seguinte, voltando ao raciocínio, nós temos essa estrutura inicial aqui, que é a estrutura primária ou estrutura linear, ok? Depois ela pode gerar aqui uma estrutura secundária ou estrutura que nós vamos chamar de helicoide ou helicoidal, ok? Eu sou da época que coloca acento agudo no OI, tá? Devo estar errado, mas tudo bem. Desconsidera isso daí, por favor. Beleza. E aqui nós temos uma estrutura terciária e que nós vamos chamar de globular. Globular. Beleza. E o que que isso implica? Implica que você vai estar formando um tipo de proteína baseada de acordo com a arquitetura que ela apresenta. Agora tem um detalhe importante, que é o que mais aparece em prova. Se eu juntar, vou mudar a cor aqui para vocês visualizarem. Se eu juntar uma estrutura que já está globular com outra estrutura toda embolada novamente, e essa estrutura, acho que vocês entenderam a ideia, né? Que também é globular, voltando aqui para a nossa corzinha vermelha. Olha lá, eu tenho duas estruturas globulares. Então significa que na junção entre elas, eu vou estar formando uma quarta estrutura que nós vamos chamar de cadeia. Tudo bem? É a nossa famosa cadeia polipeptídica. Então, lembrando, a estrutura de uma proteína, quando ela está formada, é uma estrutura de polipeptídeo. Eu estou observando que ela tem uma estrutura grande e muito complexa. Então, você deve levar em consideração que para desenvolver essa arquitetura da proteína, leva tempo e dá trabalho. Sem falar que vai liberar muita água, porque no final das reações haverá uma liberação de água. O problema é que essa proteína complexa, ela pode ser facilmente quebrada. Vamos já observar. Mas vamos aqui para a classificação primeiramente. Simples, tá? Não esqueça, por favor, que a principal característica de uma proteína é a sua função estrutural e ela precisa diretamente de um aminoácido. Você pode ter classificações como 2, 3 ou 4 aminoácidos ou fazendo ligação entre eles, né? No caso, peptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo. Você pode ter uma classificação como oligo, que seria a ideia de poucos, ou seja, poucos peptídeos, não ultrapassando as 10 unidades, porque dali em diante você vai observar os polipeptídeos, quando a estrutura ela começa a ficar bem grande e cada vez mais complexa. E como eu falei anteriormente, nós temos aqui, ó, estrutura primária linear, helicoidal, globular e a cadeia, que é a mais complexa, diga-se de passagem.
Beleza? Vamos lá. Sistema chave fechadura, do que se trata isso? Pelo próprio nome, você já consegue identificar que o sistema chave fechadura é uma chave para uma fechadura, né? Professor, você está falando coisa que já está escrito e eu já entendi perfeitamente. O que você às vezes não entende é que determinada substância está relacionada com substâncias específicas. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Tudo bem? O sistema chave fechadura, ele pode ser específico. Então, geralmente pode aparecer na prova de vocês a ideia do reconhecimento. Tudo bem? O reconhecimento. Como assim? Vou especificar. Vamos lá. Eu tenho aqui uma estrutura. Essa estrutura só cabe outra estrutura que seja perfeita a ela. Posso ter uma outra estrutura e eu tenho aqui uma outra que não vai se encaixar. Ela não se encaixa porque está na cara também, porque ela não tem estrutura para fazer o encaixe. Então, quando a gente pensa na ideia de um reconhecimento, eu estou levando em consideração que cada substância está relacionada com outra substância de encaixe ou de reconhecimento, reconhecimento químico. Tudo bem? Não vou entrar na parte química propriamente dita, mas fica a dica aí para vocês. Agora, um detalhe importante é você lembrar que se você tem, vamos lá considerar, por exemplo, a tipagem sanguínea. Você já deve ter estudado que uma célula ela vai apresentar em sua membrana plasmática estruturas de reconhecimento dos chamados antígenos. Tudo bem? Então, nesse caso, essas estruturas que fazem parte da membrana plasmática estão relacionadas com o glicocálix. Então, elas são formadas de glicídios e proteínas ou glicídios e lipídios. E se você, de repente, tem no ambiente estruturas que são específicas em formatos específicos, você vai observar qual dessas estruturas pode estar sendo encaixado. Bom, só de você olhar, você já identifica que esse aqui não dá, esse aqui não dá. Então, quem vai se encaixar aqui é justamente uma bem específica, ok? Então, a ideia aqui de um encaixe perfeito sobre aquela substância. Então, para cada substância, existe ali um reconhecimento. Professor, onde se aplica isso? Então, a ideia aqui é o seguinte, quando você tem a ideia de uma estrutura, que é no caso aqui, ó, a célula, você vai observar que o encaixe dela só vai ser de acordo com aquele que for reconhecido bioquimicamente. Então, algumas tipagens sanguíneas, como a ideia de se eu tenho sangue A, eu só posso doar para sangue A, é porque no caso da célula, ela vai apresentar uma estrutura que vai fazer o reconhecimento de um tipo de sangue e vai ignorar o outro tipo de sangue. Tudo bem? Para não gerar a tal de aglutinação. Aqui cabe a ideia do sistema chave-fechadura. Uma outra relação importante é você lembrar que a função da proteína, dependendo da função da proteína, já que é a principal estrutural, mas ela pode ser enzimática, transportadora, ela pode ser energética, ou seja, dependendo do tipo de função da proteína, ela também vai apresentar um tipo de sistema chave-fechadura, porque ela vai precisar fazer o reconhecimento de acordo com a função que ela apresenta. Então, por favor, fica a dica aí do sistema chave-fechadura, beleza? Passando. Outra coisinha que pode aparecer na prova de vocês é a chamada desnaturação. E, por favor, a galera aí, ó, toma cuidado com a desnaturação. Porque é o seguinte, imagine que você está na academia, malhando, e a tua ideia é malhar para ficar grandão, bombadão, com musculatura volumosa. E você vai comer para absorver essa proteína alimentar e depois poder transformar essa proteína em músculo. Beleza. Só que você está meio fofinho. Então você vai dizer assim, vou emagrecer primeiro e ao mesmo tempo ganhar massa muscular. Só que você observa que está perdendo peso. Opa, temos algum problema. Porque músculo pesa muito mais que gordura. Se a gente parar para observar os dois ao mesmo tempo.
Só que quando você começa a perder peso demais e o teu volume não está aumentando, significa que você deve estar fazendo alguma coisa errada. Como assim? Lembra que a estrutura da proteína, ela é uma estrutura que é difícil de ser montada e mais fácil de ser quebrada. A ideia de desnaturação, vou exemplificar aqui para vocês que é bem melhor, tá? A ideia de desnaturação geralmente está relacionada nas provas de vocês com algum tipo de gráfico. Que feio. Vamos lá. Mais feio ainda. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Eu vou colocar assim, ó. Eu tenho aqui um gráfico e eu estou relacionando a ideia de velocidade da reação, tudo bem? E aqui a temperatura da reação. O primeiro exemplo que eu vou citar aqui é a ideia de enzima. Ok? Enzima. Digamos que na prova de vocês aparece um gráfico relacionado com enzima e o gráfico ele está mostrando aqui, ó, crescimento, vai chegar um momento que ele estabiliza aqui. Você vai parar para observar que essa curva de crescimento ela está mostrando o seguinte, ó, a velocidade ela vai aumentando bem devagar de acordo com a temperatura e vai chegar um momento que ela vai estabilizar. Então aqui, ó, devagar, acelera e aqui ela estabiliza, porque ela vai estar basicamente nessa velocidade. Ao mesmo tempo que para a temperatura, ela vai estar considerando bem aqui, vamos colocar aqui, ó, 36,5. Tudo bem? 36,5 graus centígrados. Então significa que se chegou aqui a uma certa estabilidade, significa que a enzima ela não vai acelerar mais. Tudo bem? E daí, professor? E daí que se eu observar que a temperatura ela continua subindo e a velocidade da enzima ela está descendo, a tendência dela é de duas situações. Ou ela chega e faz isso aqui, subindo novamente, ou ela vai bater aqui no ponto zero. 0, 0. Ok? E aí, significa que nós teremos duas situações. Ok? A ideia de... Vamos lá. Primeiro, ela pode ser reversível. Ou a segunda ideia é que ela chegou no ponto 0, ou seja, tem um ponto 1 e um ponto 2. No ponto 2, existe aqui a ideia de irreversibilidade. Então, ela vai ser irreversível ou dificuldade. Beleza. Reversível ou irreversível? Vou citar aqui a primeira ideia do seguinte. Bom, a ideia é de que se a enzima ela está sendo reversível, significa que ela está podendo se reestruturar e começar de novo, dando uma segunda oportunidade. Se ela for irreversível, significa que ela chegou no ponto zero. Se foi no zero, houve a destruição total e ela não tem mais como se reestruturar. Vamos colocar uma outra situação. Se você está malhando, a tua musculatura está perdendo massa muscular, e aí você vai, não, vou mudar meu treino, beleza. Então, nesse caso, ela está sendo reversível porque você tem condições de reestruturar novamente a tua musculatura. Agora, tem situações como, por exemplo, sistema nervoso, os neurônios estão sendo destruídos. Se a bainha de mielina está sendo quebrada e mielina, proteína está sendo quebrada, significa que ela vai ser irreversível porque ela não tem como reestruturar essa parte do neurônio, beleza? Então, por favor, cuidado com isso, tá? Outra situação é você tomar água gelada durante a refeição. Você está retardando a digestão. Por quê? Porque você está mexendo na temperatura. Você está mexendo na temperatura do teu estômago, por exemplo, que vai estar dentro de uma certa estabilidade. Se você faz isso, você desacelera a tua digestão, atrapalhando, e o que levaria 30, 40 minutos vai levar 3, 4 horas, porque ele vai precisar absorver a água, elevar a temperatura novamente, para começar todo o processo. Por favor, não esqueça dessa ideia da desnaturação proteica, beleza? Então fica a dica, vamos lá, beleza? Galera,
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a ideia da aula de proteína, tentei ser o mais rápido possível, o mais objetivo possível. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola? Por favor, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Beleza? Deixe seu like. Beijão de coração. Show!